Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ultimamente tenho tido dificuldades em me comunicar com o público, gravar vídeos, trazer conteúdos, porque acho que cheguei num ponto assim onde as palavras, o que se vai expressar é tão pouco, é tão pequeno, perto do vasto universo, que as palavras não tocam, que as palavras não ousam sequer chegar, né? Onde tudo que se fala vai ser muito superficial, perto do real conteúdo que se tinha a intenção de passar, né? Às vezes a gente acaba ficando muito repetitivo, batendo nas teclas daquilo que a gente acha que é o importante para as pessoas saberem, é o importante para as pessoas, mas não, porque todos só são capazes de aprender aquilo que estão no ponto de aprender. E mais do que isso, eu não quero nem passar informações para vocês, porque o mundo está cheio de informações, lotado de informações por todo. E eu acho que definitivamente ninguém precisa de mais informações. Eu acho que, pelo contrário, as pessoas deviam se livrar de todas as informações. E, com sorte, então, acessem um outro campo diferente de energia, onde as informações não importam, né? E é por isso que eu estou nesse meu impasse agora, porque eu não consigo exprimir em conteúdos as coisas que eu gostaria de compartilhar mais com vocês, né? Sempre trouxe muitos conteúdos, vídeos sobre este assunto, aqueles assuntos incríveis. Bom, mais de 3.000 vídeos postados, todos os assuntos foram falados, e é óbvio que a gente vai repetir muitas coisas, porque tem muita gente nova que vem, gente nova que vai, que vem, que volta. O público troca bastante também, muita gente nova, é novidade, né? Tem pessoas que me perguntam hoje como entrar em contato com os mentores espirituais. E até gostaria de falar mais do que isso para essa pessoa. Eu gostaria de dizer, olha, nem entrar em contato com os mentores espirituais é a questão. A questão é entrar em contato com o universo inteiro, que tu pode ter a possibilidade ao sair do campo da mente e das palavras. Mas daí estou eu falando novamente sobre a mente, e as pessoas não gostam, porque quem está escutando é a mente das pessoas, e a mente não gosta de sair dela porque ela já dominou. A mente já dominou, né? E as pessoas hoje, eu noto muito, dominadas pela ferramenta da mente, ao invés da consciência dominar a ferramenta da mente, é a ferramenta que está dominando o ser, e o ser vive inconsciente. Daí o ser vive no ego. Porque o ego, gente, é tudo aquilo que passa pela nossa cabeça sem que a gente tome consciência. Eu tô dizendo, eu vou chegar numa época aqui, pessoal, onde eu só vou falar grego. Grego para a maioria das pessoas. Eu acredito que esse canal está se tornando muito avançado. Eu vou ter que, eu acho que usar meu segundo canal, Pava Play, que eu posto vlogs, para falar umas coisas que eu falava 15 anos atrás. Que é o que as pessoas perguntam. Que é o que as pessoas querem informação. Eu acho que eu tô num ponto de passar energia, que é mais importante do que informação, né? Porque, olha só comigo, né? A maioria das pessoas está tão identificada com aquele fluxo que vem dentro da própria cabeça, aquele fluxo de pensamentos involuntários que vem seguido de emoções, que a gente pode dizer que as pessoas estão possuídas os humanos estão possuídos. Por quê? Pela ferramenta mental, né? E quem está inconsciente disso acredita que ele é aquilo que ele pensa. 99% das pessoas da Terra acredita que é aquilo que pensa, né? E isso é chamado espiritualmente de egoísmo. Eu vou dizer. Não importa se vocês se desinscrevam. Eu tô nesse ponto, gente. Né? Eu preciso falar as coisas que de fato vão fazer uma transformação na vida das pessoas, né? E as pessoas, elas estão tão identificadas com aquela voz dentro, né?
com os pensamentos, com as lembranças, com as histórias, com as interpretações, com as opiniões, com os pontos de vista, com reações, com emoções. E isso, espiritualmente falando, é pura inconsciência. Se vocês querem falar com os mentores espirituais, é o que eles vão te dizer. E quando eu digo que quando a gente sai da mente, a gente não só tem contato com os mentores espirituais, mas a gente tem contato com a gente comunga com o universo de bênçãos e de bens. Com o universo infinito. Mas a gente, ao ser dominado pela ferramenta mental, apenas fica com o que ela nos é capaz de trazer. Ilusões e separações. Porque o ego, ele é a separação do todo. Todo pensamento que passa pela nossa mente, que a gente não toma consciência, é ego. Todo pensamento que passa pela nossa mente, que a gente não tem consciência, ele é uma ilusão. Mas, Pava, tu está sendo muito radical. Radical sempre é muito, né? Mas não, acredite, não estou sendo radical. Porque o pensamento, o conteúdo da mente, ele é condicionado pelo passado, formação, cultura, antecedentes familiares, né? E o núcleo central dessa atividade da mente são os pensamentos, emoções reativos, repetitivos, que persistem, com os quais a gente se identifica, né, com mais ou com menos intensidade. E essa entidade é o próprio ego. E na maioria dos casos, todas as pessoas, quando elas dizem eu, tu não acredita. Ignore quando as pessoas aqui no mundo te falam eu. Porque é o ego que está falando. E não nós. É o que eu observo. E o ego, ele se compõe de pensamentos e emoções, uma série de lembranças, né, que a gente reconhece como eu e a minha história, papéis que a gente desempenha, né, sem saber, identidades coletivas, nacionalidade, religião, raça. Qual é a minha raça cósmica? É o ego falando. Classe social, orientação política, né? Ele tem ainda identificações pessoais, como com bens, meu, minha vida. É o ego falando. Gente, quando a gente fala minha vida, nós estamos separando. O ego é que separa. Minha vida é eu e a vida. Minha vida, minhas coisas. É eu e as coisas. O ego separa. O teu eu eterno, ele nunca separa. Nosso eu maior, nosso eu verdadeiro, nosso ser interior, nosso ser de luz, nossa alma, nosso ser superior, como quiser chamar, ele nunca separa. Ele nem sequer é nosso eu superior. Perceba que falar nosso eu superior é um reflexo do ego ainda em nós, porque o eu superior somos. Nós não temos ele. Nós somos. Só somos enquanto sair do ego. Né? Mas não, a gente está aqui no mundo da matéria, identificado com a matéria, aparência exterior, ressentimentos, com antigos conceitos sobre nós mesmos, né? Ressentimentos antigos, de que somos melhores do que os outros, de que somos inferiores aos outros, pessoas bem-sucedidas, pessoas fracassadas. O ego varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas todo mundo, o ego funciona de acordo com a mesma estrutura. O ego só se difere na superfície. No fundo, é todos eles iguais. Eles só querem sobreviver. Nós estamos no período de sair do animal para o anjo. E essa transição não é só de desarquear o corpo, mas é de desvincular também o nosso ser da mente. A gente, como animais, não tinha a ferramenta da mente. Vivia em conexão com a presença. Não havia sofrimentos para nós. Mas a gente, no intuito de criadores que somos no universo, a fonte criadora nos concedeu a possibilidade maior de desenvolvermos o intelecto para sermos criadores no futuro. A imaginação tão poderosa, ela pode criar e pode, é claro, o seu oposto, destruir tudo. Uma imaginação é muito perigosa. Ela pode criar ilusões e sofrimentos, mas ela pode criar
coisas magnânimas, assim como seres como vocês, magnânimos que são. A mente faz a criação. Então a gente passa por um período do animal ao anjo, onde nós, aprendendo a utilizar a ferramenta da mente, se perde nela, se identifica com ela, se identifica com o mundo material. O universo é mental, dizia Trismegisto Hermes, no Egito. Imhotep. Porém, o mundo da matéria é o mundo material. O mundo da mente é o mundo material. E nós somos matéria? Nós somos da matéria? Para a matéria, vocês querem permanecer? Então, a próxima fase é desvincular. Da identificação. Minha dublagem é ótima. Minha desidentificação da mente para voltarmos a ser o ser. Por quê? Porque a mente se origina no animal. Por quê? Porque o animal precisa sobreviver. O cachorro abandonado desenvolve o intelecto. E o intelecto precisa sobreviver. Né? Então, no fundo, o ego, ele é a nossa sobrevivência animal. Os anjos fizeram um movimento que eu convido a todos a fazerem. O movimento dessa saída do ego. Né? E de que forma que é essa estrutura do ego? Eles existem. Esse ego existe à custa da identificação e da separação. Ego é separação. Mundo material é separação. Aqui tem a polaridade, os opostos, mundo dos opostos. Quando a gente chega no equilíbrio, nós estamos mais perto do nosso ser interior, não é? Quando chegamos no equilíbrio, nós estamos mais perto da verdade, não é? Mas é o mundo dos opostos. As coisas, tudo aqui, inclusive, precisam girar. Né? Porque o mundo da matéria é o mundo dos opostos, é o mundo da separação. A mente, ela precisa separar tudo. Para que eu possa te explicar quantas palavras tem este vídeo, deve ter umas 2.000 até agora, ou mais. Por quê? Porque precisou as informações serem divididas, picotadas, organizadas, de uma forma que se possa ser compreendida ou não por quem assiste. Né? O ego, a mente, fragmenta, divide. Aquele conceito que tu tem dentro de ti, que tu sente a vida. Por favor, me explique como é a vida. Daí lá vem a mente começar a dividir. Para tu tentar passar ao outro uma compreensão. Daí tu solta 1 milhão de palavras, escreve um livro com milhões de palavras, 3 volumes, separa até em mais de repente para caber. Porque a mente é uma faca que divide a realidade, que separa. Por quê? Porque sua essência é a sobrevivência. Se tu está na mente, tu ainda está na fase cósmica da sobrevivência. Sinto te informar, mas tu é um ser iniciante, assim como eu, não se preocupe, neste caminho evolutivo. Né? Se nós temos uma estrada que vai do polo sul ao polo norte do planeta Terra e temos que percorrê-la a pé, quem está na sobrevivência deu apenas o primeiro passo nessa estrada. Sim, temos a vida eterna pela frente. Eterna! Parece muito, né? Ainda mais porque somos seres condicionados a viver aqui 50 anos, 80 anos, 100 anos. E pensamos que a vida se resume a esse período. Mas deixamos então de pensar como seres eternos, porque a eternidade não é da mente. A eternidade não é do ego. Porque o ego só se identifica com identificações materiais e separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, né, de que se constitui os pensamentos, as emoções, o ego, a história, tudo isso, que a gente se identifica com tudo isso, a gente sofre muito. E a gente só consegue transmutar as energias, só consegue transmutar os sentimentos, as emoções, as dores e os sofrimentos quando a gente para de se identificar com eles. Porque quando estamos identificados, estamos na vítima. Porque o ego precisa ser vítima. Eu não quero te falar isso, mas eu tenho que falar. Por quê? Porque o ego, tu que sofre, está sempre alimentando e precisa manter alimentado o teu corpo de dor. Nós temos um corpo de dor que nós viciamos em alimentá-lo, porque ele alimenta o ego. O ego, sem uma luta, sem um sofrimento, sem ter uma injustiça para com ele, não sobrevive, ele não se sente vivo.
Ele só se sente vivo quando ele precisa ser sofrido. Quanto mais tu sofre, mais tu está no ego, em uma determinada área. Menos transcendente tu está, mais apegado tu está. E por isso o ego precisa sempre alimentar um corpo de dor, um corpo de sofrimento, para que ele se perceba vivo, né? Então, o ego, gente, todas essas emoções formam a base da nossa identidade e ela é precária. Porque a gente se identifica com isso, a gente se dá identidade com isso. Pelo menos já é melhor que o CPF, né, que aqui nos dão como identidade. Mas, enfim, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, instáveis. Passageiros, vêm e vão. Imagina se nós, seres eternos, vamos se identificar. Ainda mais com uma história que passou aqui nessa vida. Ainda mais com algo que a gente considera hoje muito triste, que aconteceu. Oh, puxa vida. Gente, foi o primeiro passo do Polo Sul ao Polo Norte. Tua história, tu vai levar até quando? Você lembra o monge que estava atravessando um rio em um conjunto com outros monges? E viu uma monja com um vestido. Ela ia atravessar o rio e ele pensou, vou carregar ela para o outro lado, para que ela não suje seu vestido. Foi lá, carregou a monja, atravessou a monja. E chegou do outro lado, chegaram no mosteiro. 6 horas depois, o monge perguntou, eu não acho que tu deveria ter carregado aquela monja, pega mal. E o monge falou, eu soltei ela há 6 horas, por que você ainda a está carregando? É assim que é o ego. É aquelas histórias que ficam rebobinando, porque o ego é a mente inconsciente tagarelando é o ego. O ser lá em cima, a luz da consciência que a mente observa, é mais perto de ti e a fonte da felicidade. Todas as emoções são instáveis, todos os pensamentos são instáveis. Quem aí tem a verdade absoluta? Quem não está na mente. Porque a mente não tem verdade absoluta, ela só picota e tem fragmentos. Então assim, gente, todo ego, ele está continuamente lutando pela sobrevivência. Tentando se proteger, tentando se aumentar de tamanho, por isso que as pessoas querem ser maior. E vou dizer outra coisa pra vocês. Por que a humanidade gosta muito de apoiar aos fracos e mais necessitados? Tu pode achar que é algo muito bonito, muito maravilhoso, mas do ponto de vista do ego, ele só quer sobreviver. Porque na época das cavernas, eles cuidavam dos mais fracos. Pra quê? Para que quando chegassem os leões, tomam os mais fracos, os fortes saem correndo, enquanto os fracos são atacados e eles sobrevivem. O ego, gente, ele é animal. E é do animal que temos que sair. E só o dia que pararmos de ouvir as histórias que eles têm a nos contar, conseguiremos transcender ao anjo. Este é o convite deste canal. Te convidar ao anjo, que está aí dentro, bem enclausurado, né, ainda. Eu sei que de muitos não. Digam nos comentários quem já está mais anjo aí, ou quem ainda tem muito ego. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, se tu me dissesse assim, Pava, eu tenho muito ego dentro de mim ainda. Tenho muito ego, tenho muito aqui melhorar. Vou te dizer uma coisa, tu não tem como adiar a tua passagem de nível. Não tem como adiar, porque ela só pode acontecer no agora. Porque aí está a mágica do ser eterno e verdadeiro dentro de ti. Ele só existe agora. Enquanto tu adiar, é o ego adiando. Abandone-o de vez. Passa a dizer assim, chega! Não cairei mais em nenhuma história. Ficarei totalmente em tempo integral consciente de todos estes fluxos que passam e vão passar. E vão continuar passando na minha mente. Mas eu, consciente, estarei. Porque o ego, ele quer sobreviver. Por isso ele vai tentar se aumentar, ser mais, ser maior, tirar a vantagem, porque assim ele sobrevive. O pensamento do eu, ele precisa de algo oposto. O pensamento do eu, do ego, da mente coletiva, da mente. A mente, ele precisa do oposto. O universo das polaridades, o universo mental, o universo material, né? Ele precisa do outro. Né? E veja que o outro não é consciência quinta dimensional. Porque a verdade maior é que todos somos um. Mas uma ilusão que a mente nos conta do outro. Né? Porque o outro, o eu conceitual,
né? O eu do ego, ele não consegue sobreviver sem o outro. Conceitual também, né? Ele não sabe quem é o outro, mas ele não consegue sobreviver sem o outro. Porque os outros são, sobretudo, quando a gente vê eles como inimigos. Por isso que muitas pessoas adoram ter inimigos, fofocar, não gostar dos outros. As pessoas adoram porque o seu ego é amplamente alimentado, porque ele é melhor do que aquele que lhe fala mal. Ele tem mais chances de sobreviver. Ele vê a separação. Então, numa extremidade dessa escala, esse padrão egóico de inconsciência tem hábitos compulsivos, né? De encontrar defeitos nos outros. De encontrar defeitos em nós. De encontrar defeito nas pessoas, de nos queixarmos. Sabe que quem se queixa é o ego? É o ego, porque ele não está satisfeito com o agora. A 10ª lei do universo que diz que tudo está certo. Então a gente gosta de encontrar problemas no mundo, nos queixar do agora, da situação. Podia estar assim, devia estar assado. E tudo isso nós estamos fazendo o quê? O universo está lá consciente nos olhando e para ele a gente está fazendo o quê? A gente está nos queixando, a gente está dizendo, agora não está bom, o agora está ruim. E o que ele faz? Já está fazendo, seja feita a sua vontade, não tá bom, não tá bom. E o teu agora não tá bom, porque não tá bom mesmo. E o universo diz, seja feita a sua vontade, porque tu tá insatisfeito, tu queria que fosse diferente. O eu maior, o que faz? Ai, vive e desfruta, seja da solidão, seja da companhia. O universo veio e diz, tu está bem, seja feita a sua vontade, tudo está bom pra ti. E a pessoa está mesmo bem. Ela tá lá desfrutando, ai, que maravilha de dia, hoje eu vou relaxar, vou pegar sol, vou pegar frio, vou pegar chuva, vou fazer nada, vou viver, vou fazer aquilo que eu gosto, vou fazer aquilo que eu sinto, da melhor forma possível, sem me cobrar demais, porque é só o que o universo quer, gente. Ele não quer que a gente trabalhe nas coisas aqui da Terra, ele não quer. Claro que ele quer que a gente produza e seja produtivo pro mundo. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas a gente faz isso da nossa forma, do nosso meio. A gente só faz isso no presente. Sempre que a gente relutar e for indo com o ego, a vida vai trazer dificuldades. Porque ela quer que a gente faça a curva para ir pro anjo, deixando o ego e vivendo no presença do teu ser interior. O teu ser interior só tá na presença, só tá no agora. Todas as vezes que tu tá no ego, tu tá fora de ti. Tu está fora de si. Pava, estou fora de mim. Perdi o controle. Aqui está o controle. Eu já achei o controle. Então, pessoal, o ego encontra defeito nas pessoas. Você lembra que Jesus disse que por que tu vês o arqueiro no olho do teu irmão e não reparou a trave que está no teu olho? Né? É um extremo do exemplo do ego, né? Porque no extremo disso se encontra até violência física. Não é verdade? Guerras entre países, egos demais, de controle, de poder, de isso, de aquilo, né? E até Jesus, a pergunta de Jesus permanece sem resposta, né? E ela é sem dúvida, porque quando eu critico ou condeno o outro, eu me sinto maior, me sinto superior. E o ego só quer sobreviver. E tu, como ser eterno que é, eu espero que não queira sobreviver. Eu não sou ninguém quando me perguntam quem tu é. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Quem ninguém é? Tudo é. Mas não é aquele superior do ego. Né? É acima de tudo isso. Né? Então, vocês que estão aí na jornada de anjos se tornarem, este percurso terão que fazer. Tá? Sair da sobrevivência. Qual é a melhor pergunta para acabar com o ego? Claro que eu deixo pro final, né? Só pessoas interessadas. E eu espero que tenham dado like no vídeo, porque sabe que teu like ajuda muitas pessoas a se libertarem do ego? Então é teu dever fazer isso, né? Auxiliar. Nós estamos aqui na Terra para isso. O que custa? Nós que estamos aqui nessa cena do anjo se tornar, digo para vocês, pergunta que melhor afasta o ego. O que melhor faz com que a gente se torne consciente dele qual é o teu maior medo? Porque o ego, ele se sustenta disto. Sinto muito, soltei a bigorna na tua mão, agora se vira com isso daí. O ego é sustentado, o tronco da árvore do ego é o nosso maior medo. É aquilo que a gente pensa, pronto, isso acabou,
acabou. E eu te digo uma coisa, os mestres, os anjos, seres cósmicos e universais, não estão nem aí pra esse medo. Já superaram ele, já... É medo da matéria, obviamente, é um medo material, é medo de perca, é medo disso, é medo daquilo. Que, gente, é o que aprisiona o ser cósmico, são os medos, né? E se acontecer? E se acontecer? Gente, a gente tá aí, a gente vai continuar vivo. Todas as pessoas que a gente conhece vão continuar vivos. A maior prova da inexistência da morte é que nós somos a vida. Nós não temos a vida, como diz o ego. Daí o ego teme perder. Porque ele não pode perder, ele vai se tornar menos, menor. O ego é que tem a vida. O eu maior é a vida. Não existe não viver. Tudo continua, não tem nenhum fundamento, nenhum dos medos do ego. Não tem nenhum fundamento, nenhum, a não ser na sobrevivência de mundos primitivos e que neles presos ficaremos enquanto acreditando nos papinhos do ego estivermos. Vocês, seres angelicais, então, digam, o teu eu maior, o teu eu infinito, o que pensaria? Nada, porque ele não pensa. O que sentiria em verdade no teu ser? Diga-me aqui nos comentários. Agradeço a tua inscrição aqui neste canal, que é uma inscrição fundamental. De hoje em diante, cada vez mais, estarei aqui para juntos acendermos as sendas cósmicas do amor, da paz, da luz, da opulência e todas as coisas maravilhosas. Uma dica aí. Todas as coisas maravilhosas são verdades absolutas, são eternas. Então sim, a gente pode se identificar com tudo aquilo que é eterno, imutável. Isso é nós. Isso eu sou. Isso tu és. Isso vós somos. Magnânimos. Porque são as verdades eternas, que não mudam. Jesus falou há 2000 anos. Vai seguir falando em 400 milhões de anos. O bem, o amor, é a verdade absoluta. É o que somos. Até o próximo, pessoal. Um grande abraço e até mais.